Pessoal, para economizar um pouquinho o e-mail, às vezes fica chato ler e-mail muito grande, eu resolvi fazer essa experiência de gravar um vídeo. Queria discutir com vocês a questão de como retomar as atividades da Gesto. E a ideia, em linhas gerais, é a seguinte, para vocês avaliarem se vocês estão afim, se vocês acham que é um caminho que vale a pena. A ideia é: vamos escolher determinadas ONGs e vamos ter uma abordagem consultiva e chegar lá e dar uma aula, na verdade, tá? A gente chega lá e, por exemplo, tem um tema planejamento estratégico e vamos supor que esse tema vai ser ministrado pelo André. O André tem uma aula preparada sobre isso, então ele vai lá e dá uma aula de planejamento estratégico. Então, com isso, a gente não tem o ônus de ter que cada ONG fazer uma avaliação, depois um diagnóstico, depois trabalhar para implementação e tudo mais. Não, vai ser uma coisa mais pontual e mais consultiva mesmo. Tá? Para não ficar tanto na superfície, a ideia seria o seguinte: vamos supor que durante um sábado de manhã o André vai lá e dê uma aula sobre planejamento estratégico, que é a mesma aula que ele vai dar em praticamente todas as ONGs, ok? Só que aí ele deixa uma lição de casa. Tá? Então a primeira aula é teórica. Na lição de casa ele vai pedir para a ONG pensar, por exemplo, discutir entre eles quais são os seus valores, quais são os objetivos, onde que ela quer estar daqui 5, 10 anos, enfim, ela deixa uma tarefinha. E a segunda aula sobre o tema planejamento estratégico seria uma aula prática, onde a gente tomaria a lição, pensaria como que eles pensaram, como a ONG pensou naqueles pontos que a gente deixou, dos valores, da missão, etc, etc, e ajuda a corrigir. Por exemplo, olha, será que isso aqui que vocês estão pensando, na verdade, não é o como chegar lá? Então, na verdade, não é o objetivo de vocês, de repente, é a estratégia. A gente afina e ajuda a ONG a sair de lá com o seu planinho e discutindo junto com eles. Então, cada tema teria uma aula teórica e uma prática. No máximo isso, tá, que eu imagino. Depois de planejamento estratégico, teria aula de planejamento financeiro, por exemplo. Então, vamos supor que o responsável seria o TC. Aí ele chega lá e dá uma aula, a mesma coisa, depois deixa de tarefa uma planilhinha, alguma coisa o pessoal preencher, e depois faz no próximo sábado de manhã, ou o dia que for melhor, tanto para a ONG quanto para a gente, faz a análise para ver se eles estão trabalhando corretamente com aqueles conceitos que foram passados antes, tá? E assim por diante. E aí qual que seria o benefício? Uma vez feita uma aula, ela é replicável nos outros lugares, tá? Com exceção da aula prática, porque aí é bem específico para aquela realidade, tá? Mas o modus operandi é o mesmo. E não necessariamente precisa ir todo mundo da ONG para a mesma aula. Então, se o André é o responsável por planejamento estratégico, todo mundo pode ir, lógico, e é bom que isso aconteça. Mas, se as pessoas não podem aquele sábado, basta ir o André, é o responsável por aquele. Tá? Então, isso é a proposta de uma abordagem presencial com a ONG. E aí depois, no segundo momento, eu gostaria de retomar aquela ideia de disponibilizar conteúdo na internet. Então eu gostaria de montar aquele questionário baseado nos indicadores para a ONG se autoavaliar, e conforme o questionário dessas respostas, os tópicos que ela mais precisa melhorar, ela bastaria assistir, e lógico que isso não é resolver os problemas todos dela, mas ajudaria se ela assistisse às aulas que a gente está dando para as outras ONGs. Então a gente não teria que criar um material específico de novo, basta a gente um dia gravar as aulas que a gente está dando sobre aqueles temas para outras ONGs, tá? E aí a gente disponibilizaria para qualquer ONG que quisesse assistir esse material, tá? Então isso seria também uma outra forma de a gente ajudar. Bem, enfim, queria lançar essa ideia com vocês, e se vocês quiserem já respondam por e-mail. Eu sei, se a gente esperar todo mundo se encontrar no mesmo dia para tomar esse assunto, a gente sabe que pela agenda de todo mundo cada vez mais corrida a gente não vai conseguir. Mas com todos os recursos, né, de internet, não tem como a gente não conseguir conversar sobre isso. Então, por favor,
Digam o que vocês acham. No e-mail eu coloquei os temas que eu acho que tem que ter. Vejam se tem que ter outros, se são esses mesmo. Queria ouvir a opinião de vocês e dizer quem gostaria, quem acha que isso é uma boa ideia. Eu tenho bastante vontade de retomar as atividades da GESP e, se possível, agora. Tá bom? Obrigado, um abraço, gente.